A Secretaria Municipal de Educação é o órgão responsável por planejar, coordenar, executar e controlar as atividades educacionais no âmbito do município. Suas atribuições abrangem desde a educação infantil até o ensino fundamental, incluindo modalidades como educação especial e educação de jovens e adultos. A Secretaria Municipal de Educação também atua na elaboração e execução do Plano Municipal de Educação, em consonância com os planos nacional e estadual, além de gerenciar os recursos financeiros destinados à educação. A Secretaria Municipal de Educação de Araripina tem como chefe da pasta a professora Raquel Cantarelli, que tem doutorado em educação. Ela, juntamente com uma grande equipe de profissionais, é responsável pelo processo educacional do município, superando desafios, vencendo obstáculos e buscando oferecer uma educação de qualidade em toda a rede municipal de ensino. A nossa reportagem fala agora com a secretária municipal de Educação de Araripina, Raquel Cantarelli. Secretária, seja bem-vinda ao Jornal da Grande. Fala pra gente quantas instituições de ensino são administradas por sua pasta. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. 48 unidades escolares, entre CMEIs, que são Centros de Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, 2, distribuído na cidade, nos distritos e zona rural. Secretária, quais as principais ações que foram desenvolvidas ao longo desses 7 meses de gestão? Conseguimos avançar no processo formativo de maneira muito significativa. Aderimos ao programa IQE e trouxemos para a nossa rede o programa Qualifica Araripina, que essa vinculação traz o direcionamento para a recomposição de aprendizagens. É fundamentado com formação para professores, com formação para gestores escolares, coordenadores escolares, mas além disso também é feita a mediação nas unidades escolares. Então, 3 dias por semana, as escolas estão recebendo os nossos formadores para acompanhar a execução desses trabalhos, para mediar e para dar o suporte, como também o material produzido em gráfica própria específica, tanto para o professor como para o aluno. A gente vê como principal avanço nesse início de gestão, sabendo que era uma dificuldade, que era uma deficiência, que a rede já vinha clamando por esse processo, desse acolhimento na formação, na estrutura e nas condições de trabalho. E o que podemos destacar em relação à valorização dos professores? A valorização, na realidade, segundo o LDB, ela para além da valorização salarial, que já tivemos sim um grande avanço, tivemos esse ano, 2025, o piso salarial concedido a todos os profissionais da educação, a todos os professores, tanto ativos como inativos, e estamos em processo de análise para a reformulação do nosso projeto político-pedagógico, do nosso PCC, do Plano de Cargos e Carreiras também, para que haja um direcionamento melhor e mais atualizado, de acordo com a legislação vigente. E sobre essa polêmica dos precatórios que tanto se fala, como está? Ainda tem professores para receber? Nós recebemos a gestão já com um processo de investigação com relação aos precatórios. Haja visto que é uma polêmica, como você colocou, já do ano anterior. Então, houve distorções com relação às informações repassadas da terceira parcela. Nessa terceira parcela, nós recebemos a gestão já com uma tramitação, já com uma investigação em tramitação. Ou seja, o Tribunal de Contas já estava querendo entender o que tinha acontecido, já tinha sido feita denúncia formal aos órgãos de controle e nós tivemos que ir respondendo como é que tinha havido essa movimentação. Tivemos que pedir reabertura de conta, que tinha sido encerrada a conta de movimentação dos precatórios, que é uma conta específica. Conseguimos, junto ao Tribunal de Contas, a reabertura dessa conta para, com esses extratos, entender qual foi a movimentação que aconteceu. O que nós temos de concreto nesse momento é que toda essa busca, todo esse processo de auditoria que está acontecendo nessa movimentação dos precatórios ainda não foi concluído. Já tivemos alguns pareceres, já tivemos algumas movimentações jurídicas, algumas pessoas envolvidas na época já foram ouvidas, porém nós ainda não temos uma documentação conclusiva que nos dê segurança jurídica para prosseguir com ou não esses pagamentos.
Secretária, fala um pouco para a gente sobre essa reformulação do plano de cargos e carreiras para os demais servidores de educação. Esse plano dos demais servidores da educação, na realidade, ele foi elaborado lá em 2011, salvo engano. E aí ele nunca tinha sido executado. Houve aí uma questão jurídica que ele foi ficando sem ser atendido e já recebemos também com movimentações de servidores que judicializaram esses pedidos, né, por essa valorização, por esse reconhecimento. E esse ano nós conseguimos avançar porque nós nos debruçamos sobre essa questão, nós buscamos entender o que tinha acontecido, o que é que nós tínhamos de validações legais para prosseguir e em análise muito cuidadosa, financeira, nós vimos que era possível sim aprovar e a execução desse plano com essa valorização dos demais servidores da educação, porque a educação não é feita só com professores, a educação também tem o vigia, também tem a merendeira, tem o auxiliar administrativo e todos esses merecem valorização. A gente costuma dizer que eles são o coração da escola, se eles não estiverem na escola, a educação não funciona, né? Então precisava sim dessa valorização e nós analisamos cuidadosamente para que de forma sustentável fosse feito esse reajuste nos seus salários e hoje, graças a Deus, foi aprovado e todos esses demais servidores da educação estão com os seus salários ajustados, né, dentro da sua grade de formação. Secretária, outro assunto que também foi bastante comentado, que ao decorrer do ano letivo, teve ocorrências de contratações e demissões. O porquê dessas mudanças? Então, nós recebemos com um concurso ainda sendo discutido no Ministério Público, né? Houve um concurso ano passado, houve questões que envolviam o edital e que, ao receber a gestão, nós precisamos buscar entender, né, qual seria a nossa postura em relação a isso, se haveria de homologação, de que maneira era que se daria. E os órgãos de controle, o Ministério Público, nos pediu cautela, tendo em vista que havia muitas denúncias. E aí foi instaurada a nova comissão, foi revista questões de edital e, finalmente, o Ministério Público nos deu, sim, a segurança de que havia feito todas as correções com essa nova comissão e, a partir disto, homologamos e fizemos, sim, a primeira convocação. Nesse momento, a gente precisou fazer uma reorganização da rede, porque apesar do concurso ser para professores do ensino fundamental 2, que são sextos a nonos anos, nós tínhamos alguns professores que eram do Fundamental 1 e que estavam lotados no 2 e que a gente ia precisar dessa logística de carga horária para acomodar os que estavam sendo admitidos, os que estavam sendo convocados. Então fizemos alguns ajustes nesse sentido, sem levar nenhum tipo de prejuízo a esse outro professor que estava no Fundamental 2, com muita responsabilidade, a gente buscou reajustar, buscou realocar algumas situações pontuais e nesse processo também foi visto o número de professores que estavam fora de sala de aula, né, e que não estavam nem como parte oficial da equipe gestora, que são aqueles que se propuseram a participar do processo seletivo de gestão escolar, que são coordenadores, gestores, e também não tinham laudo de readaptação, o que estava trazendo um peso financeiro muito alto para a nossa folha, né? Então, isso também chamou a atenção do Tribunal de Contas e nós fomos, sim, convocados a esclarecer qual era essa necessidade, por que essa necessidade. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado, porque uma equipe gestora da escola, o número de professores de apoio da escola, ela é de acordo com o porte da escola, né? Então, um professor readaptado, como o próprio nome diz, ele está em readaptação da função, ele não está invalidado, o que já configura que ele já é um professor de apoio, que ele já pode ajudar nesse processo administrativo, pedagógico, né, que seja correlato com a função docente, não necessariamente de assumir uma sala de aula. Então, aproveitando com muita responsabilidade o processo de recesso escolar, porque a gente poderia já convocar e fazer na outra semana que o Ministério Público nos disse, nos posicionou para que houvesse a convocação, mas nós esperamos o recesso escolar, que era quando já ia encerrar ali um ciclo, o primeiro ciclo, que foi o primeiro semestre, e no segundo semestre a gente já organizou tanto essa questão do professor que estava assumindo o concurso, como também desses professores que estavam fora de sala de aula. Então, nesse momento, um professor que é efetivo, que está fora de sala de aula,
claro que ele vai assumir a vaga de um contrato temporário. Então, houve sim essas demissões de vários contratos, porque a gente precisou fazer essas readequações, atender a esses pré-requisitos legais, que era colocar o professor que estava fora de sala de aula em sala de aula. Mas aí é claro que a gente não tem controle sobre um professor que foi convocado para retomar a sala de aula, se ele vai adoecer ou não, a gente não tem controle sobre isso. Né? Da mesma forma que os convocados para o concurso, eles têm um prazo de se dirigir à escola, alguns vêm de outros estados, de outras cidades, e tudo isso causa, sim, um desconforto na rede, porque eles têm a legalidade desse período para assumir ou não assumir, para que a gente possa fazer novas convocações. Da mesma forma que lá no início da nossa seleção, da seleção que nós temos vigente, teve situações dessa natureza. A gente fazia uma convocação e aí aparecia o professor 3 dias depois, 2 dias depois. Enquanto isso, era um desafio muito grande para a equipe gestora ir se organizando e manter esse aluno na escola. Por isso que a lei já diz que para ser gestor e coordenador escolar, ele precisa ser professor. Para numa situação como essa, ele tem a competência suficiente, né, de administrar essas questões pedagógicas dentro do ambiente escolar. Certo, secretária. Vamos falar agora sobre o que o prefeito tem falado bastante em alguns momentos, em algumas entrevistas, em alguns vídeos, que é que no município de Araripina, alguns alunos do 6º e 9º ano não eram alfabetizados. Como é que explica essa situação? Então, com o Qualifica, né, o programa Qualificar Araripina, é instrumentalizado uma avaliação inicial, que é uma avaliação de sondagem, para ver como é que está, né, a situação, tanto na linguagem como na matemática, e foi visto, né, instrumentalizado mesmo, com a avaliação apresentada, que de 6º ao 9º ano, 25% desses alunos ainda não desempenhavam habilidades de alfabetização, como leitura e escrita. O que já era de conhecimento, o professor que já estava na escola, que já estava em sala de aula, ele já sabia que tinha essa dificuldade, a gente já enfrentava essa dificuldade no dia a dia de alunos de 6º ao 9º, né, com muita dificuldade na leitura, ou às vezes sem desenvolver realmente essa habilidade. Então, nesse momento, não é só mensurar e dizer temos esse número, temos essa preocupação. É necessário, sim, elaborar um projeto de intervenção para que dentro dos conteúdos de 6º ao 9º, que esse aluno já está assistindo no momento regular de aula, seja construído a partir desses fascículos, né, habilidades que ele possa desenvolver a leitura e a escrita através de uma didática específica, de uma metodologia específica que foi construída com muita responsabilidade nesse projeto de intervenção que está sendo oferecido em contraturno. E como está acontecendo o processo de formação e qualificação dos docentes? Então, o Qualifica, ele traz essa formação estruturada mensalmente, né, em que o professor, no seu horário de aula, ele tem o direito do afastamento, né, para receber essa formação diretamente dos profissionais do IQE, como também dos nossos profissionais que são formadores da rede. Além disso, temos as formações estruturadas por modalidade de ensino, né? Recentemente eu vi uma vinculação que os professores não tinham recebido formação para lidar com alunos especiais. Isso aí é uma queixa que já vem de muito tempo, mas eu quero dizer que nós já ofertamos formação direcionada aos profissionais de AE, que é a sala de atendimento de educação especializado, né, para que é ofertado em contraturno em todas as escolas. Já foi ofertada essa formação, inclusive com o apoio da Gerência Regional de Educação, a profissional Ana Karina, que já tem uma longa história, né, uma bagagem muito boa para lidar nessa área, ela já tem experiência, já tem expertise, e por conhecer esse trabalho, por já ter tido essa experiência junto com ela, eu fiz questão que encaixasse na agenda dela esse processo formativo, não só para os professores de AE, mas para todos os profissionais que são auxiliares de sala, que são monitores, que vão nos transportes escolares. Como também já foi ofertado seminários, inclusive em outro estado, foi visto seminários em que a gente buscou oferecer a alguns profissionais de AE para que eles replicassem na rede, para que eles replicassem essa experiência na escola, porque a formação em si é uma base que eu faço questão que ela seja valorizada durante esse percurso formativo. Que ótimo, secretária. Agora explica para a gente como é que funciona o EJTEC.
O EJTEC foi a primeira turma formada aqui, direcionada à modalidade de educação de jovens e adultos, e que já oferece juntamente cursos técnicos, né, em parceria com o Senai. A EJA, numa visão geral de Estado mesmo, está tendo um índice muito grande de evasão. Para você ter ideia, a gente tinha escolas municipais à noite que tinham 6, 7 salas de aula, com a modalidade de educação de jovens e adultos. E nos últimos anos foi havendo uma evasão, né, histórica que preocupou bastante, porque a gente sabe que não estava deixando de existir essa turma porque esses alunos já se alfabetizaram, mas sim porque eles não estavam conseguindo condições mesmo de trabalho. Então a gente, no primeiro fórum que participamos sobre EJA esse ano, a nossa coordenadora, Cida Carvalho, que é a nossa coordenadora de EJA no município, já trouxe juntamente com a nossa diretora de ensino, Ana Dark, essa preocupação, e nós fomos pensar se não seria o caso da gente ofertar já a profissionais que já estavam no mercado de trabalho que ainda não eram alfabetizados. O que veio a somar com a Secretaria, né, de Desenvolvimento, né, a funcionária Karina, que esteve à frente desse processo, buscando essa parceria, tentando ofertar cursos juntamente com o secretário Alessandro, e junto nós tentamos instrumentalizar como é que funcionaria essa EJTEC. E graças a Deus nós conseguimos, em parceria também com a Secretaria de Infraestrutura, né, buscamos o secretário de Infraestrutura para ver como era que estava a necessidade entre os garis. E nós conseguimos formar uma turma só com garis de EJTEC. Esses garis, eles recebem transporte escolar, né, alimentação, receberão essa semana já fardamentos também, e além disso um incentivo financeiro para permanecer se alfabetizando. Foi muito bom o feedback que tivemos nessa última semana, porque eles estão satisfeitos, deram depoimentos maravilhosos, e é uma oportunidade transformadora na vida de cada um deles, eu tenho certeza. Secretária, algo indispensável também para falar é sobre a merenda escolar e também o transporte. A merenda escolar tem sido de qualidade, uma merenda escolar nutritiva para os alunos, e também o transporte escolar tem sido seguro e atendido satisfatoriamente a todos os setores? Com certeza, essa foi das nossas preocupações iniciais. Então, o início da nossa gestão, ainda na transição, a gente já estava buscando, né, essa garantia, né, que é uma garantia legal. Existe programa específico para o transporte escolar, e já existia juntamente também uma preocupação de garantir essa segurança, né, a segurança dos alunos. As leis foram mudando, o tempo foi passando, e hoje a realidade é outra. Hoje, para um carro fazer parte de uma frota escolar, ele tem que atender a todos os pré-requisitos legais, né, do Tribunal de Contas, tem que estar com a sua vistoria em dias, tem que o condutor ter cursos específicos, tem que garantir que esse aluno vai sair e chegar na sua rota com seguridade. Tivemos dificuldades, que foi um georreferenciamento completamente desatualizado, que não estava correspondendo com a realidade, mas que já estamos avançando, já estamos em processo conclusivo, e hoje, exatamente hoje, entregamos o fardamento, né, de todos esses condutores, para que eles também estejam identificados na rede, né, e que possam seguir seus trabalhos com segurança, com conforto e com acolhimento. A merenda escolar não foi diferente, né? A merenda escolar, graças a Deus, desde o início até agora, a gente não teve problemas com relação à sua garantia. E uma garantia que está direcionada ao cardápio, né? Nós temos a nossa nutricionista da rede, em Jocasta, que é extremamente responsável, a nossa equipe de merenda, nossa equipe do setor de merenda é uma equipe muito boa e que de forma muito proativa se organiza com toda uma logística para que essa entrega seja feita, para que a acomodação na escola seja garantida nas temperaturas, nas condições corretas, para oferecer a merenda escolar de qualidade para os nossos alunos. Inclusive, é importante dizer à população que a fruta faz parte do nosso cardápio. A fruta faz parte do nosso cardápio quando é ofertada junto com a refeição, como almoço, por exemplo, é ofertada no nosso cardápio em lanches, e que alguns questionamentos, né, que já aconteceram, aí, o aluno o lanche é só um abacaxi. Não, o lanche não é só um abacaxi, mas essa criança quis apenas o abacaxi. Então a gente oferta, a gente não obriga que coma, a gente não diz que tem que ser dessa forma. Algumas crianças saem de casa, tomam café e realmente no horário do lanche ainda não querem, por exemplo, um cuscuz com bode, não querem uma alimentação como um mingau mais robusto e querem apenas a fruta. Por isso que é uma condição que seja ofertado também a fruta. Muito obrigada, secretária, pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade agora para acrescentar algo a mais, se desejar.
Vale acrescentar que estamos garantindo também, né, a lei da Seguridade Alimentar, que resguarda a agricultura familiar como parceiro, ou seja, nós estamos consumindo dos nossos próprios condutores, né, locais. Isso é muito importante, porque fortalece também a nossa economia e garante qualidade, né, ao prato na merenda escolar. Acredito que o que podemos acrescentar é que avançamos sim, avançamos bastante do ponto de vista formativo, do ponto de vista pedagógico e estrutural. Estamos avançando já com 14 projetos para novas obras, tanto de requalificações como de novas unidades escolares. Gostaria de frisar, por exemplo, no Alta Boa Vista, nós temos algumas escolas que estão ali já na pista mesmo, né, onde os alunos estão ali no risco de grandes movimentações, de grandes circulações de carros, de motos, e o primeiro projeto que nós conseguimos avançar foi o da Escola de 13 Salas, que será construída no Alta Boa Vista, que vai conseguir nuclear essas duas escolas, tanto a José Nery como a Escola do Iracema, com melhores condições, com espaços adequados para que esses alunos possam, além do conteúdo, além da sala de aula, tenham espaços de experiências, né, espaços de convivências com oferta de lazer e de melhor qualidade no ensino. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, como também estou à disposição de toda a comunidade, de toda a população. Aqui é um órgão público, as segundas-feiras são abertas para atendimento no público geral, mas durante toda a semana nós temos as pastas administrativas que estão à disposição para mostrar o que está acontecendo, para dar respostas à população, porque a partir do momento que a gente entende que nós estamos aqui representando a educação municipal, nós precisamos ter respostas sim a toda a comunidade, principalmente aos pais e aos alunos. Muito obrigada. Direto da Secretaria de Educação, falando das ações dessa pasta para o município, Isa Eduarda, para o Jornal da Grande.